um dos textos favoritos da minha vida é este do apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, e essa é uma carta pessoal. Difícil imaginar que ela veio parar na mão da gente, porque é uma carta que Paulo escreveu para alguém. Imagine você escrevendo para alguém e saber que sua carta está sendo publicada num livro. É isso aqui. Entenda as coisas como elas são. Isso nos ajuda também a ter a melhor visão dos textos bíblicos. Paulo escreve poucas cartas pessoais, e essa é uma das cartas pessoais. Diz ele, verso 14: escrevo-te, Timóteo, estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Paulo estava preso e está escrevendo a Timóteo, mas esperando sair da prisão. Claro, naquela época quem estava preso não tinha a menor ideia quando seria livre, porque era uma bagunça nas prisões. Eu estive nesta prisão do apóstolo Paulo. Eu defendo que Paulo escreveu a Timóteo preso em Éfeso. E na terceira vez que fui a Éfeso, eu finalmente consegui a autorização da embaixada da Turquia para visitar a prisão de Paulo. Lá em cima, quase um dia para subir a pé e um dia para descer. Um pouco menos para descer, né? A gente desce mais solto. Que coisa. E lá ele tinha uma perna presa em uma corrente. Assim era aquela prisão. Aquelas correntes antigas, grossas, pesadíssimas, que os romanos levavam para as prisões, elas ainda estão lá em cima. É impressionante vê-las sem que as lágrimas não nos venham aos olhos, porque é algo realmente dramático. Então ele diz, Timóteo, escrevo-lhe estas coisas. É a carta pessoal, uma carta de um pai na fé a um filho na fé. Uma carta que ele nunca imaginou que ia sair dali para a casa de alguém, para a casa do outro, e do outro, de repente, fosse produzido um livro. Esse livro é produzido da carta pessoal do apóstolo Paulo. Embora espero ir ver-te em breve, isto é, aquela paz, aquela sensação, aquele desejo de sair. Porém, se eu demorar, caiu a ficha. Preso, já imaginou, devo demorar porque a estrutura, a burocracia do governo romano era de uma grande bagunça. Porém, se eu demorar, talvez ele quisesse dizer, vai que eu não saio daqui. Saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é coluna e fundamento da verdade. Então ele começa a falar no verso 14, mais impressionantemente, agora começa a falar no verso 16, mais impressionantemente. Então ele diz aqui, não há dúvidas de que é grande o mistério da piedade. Que mistério? 2 pontos. Deus foi manifesto em corpo. Algumas versões não trazem o nome de Deus. Diz aquele que foi visto no corpo. Mas como muita gente pensou que era Jesus, e eu já preguei em seminários, e perguntei, quem foi visto em corpo? E vários professores e alunos, Jesus Cristo. E eu disse, não, o texto não diz isso. Aquele foi visto através de Jesus. É Deus. Deus que é visto em Jesus. O verbo se fez carne. Então Jesus é a forma de corpo do Deus que é Espírito e que é visto através de Jesus. Mas agora essa versão já traz Deus foi manifesto em carne, ou em corpo. Justificado no Espírito, Deus. Visto pelos anjos, Deus. Os anjos não conheciam a Deus. Deus é Espírito. Não se esqueçam nunca. É importante que tenhamos uma boa cabeça bíblica para expor ao mundo as razões da esperança que é em nós.
Senão, em terra de cego, quem tem o olho é rei. E muitos de nós ficam perdidos, porque sabem pouca Bíblia. Ainda bem que o nosso pastor é professor de Bíblia. E honra-me saber disso. Porque como professor de Bíblia, constrange-me, dói-me a alma, fere-me o coração, vendo a incipiência de uma igreja analfabeta de Bíblia. O mês passado eu fui convidado pelos do Recife a dar uma live analfabetismo bíblico e os desafios pós-pandemia para o crescimento da escola bíblica dominical. Dei com garra, com gosto, porque eu sei dramaticamente que os jovens cantam 1 hora em pé, louvores. Mas quando abre a Bíblia, se o pastor fechar os olhos para orar, quando abrir os olhos, nem os que ministram louvor estarão presentes. Saem todos para lanchar. E quando eu prego nesse país, e que eu vejo que uma banda sai, já pode saber, que eu vou dizer ao pastor, não volta para tocar não. Não. Banda tem que sentar no primeiro banco. É a equipe do púlpito. Assim como o pastor fica no primeiro banco para orar e louvar a Deus com as bandas, assim elas se assentam à frente e ficam dizendo, fala Senhor, fala Jeová. O comprometimento aqui não é em cantar, o comprometimento é louvar e levar a congregação a louvar a Deus. É muito mais sério. E eu não transijo também. O Ximenes sabe que a minha linha é um pouquinho mais dura no compromisso com a igreja. E digo a vocês que muito da igreja no Brasil e no mundo, eu tenho pregado na Ásia, na Europa, na África, nas 3 Américas, e posso lhe dizer que é tudo a mesma coisa. Em todo canto, nós estamos vendo o descomprometimento para com o estudo da Bíblia, o conhecimento da Bíblia. Há uma ignorância bíblica, há um analfabetismo bíblico que dói o coração. Por isso, essa versão já traz, Deus foi manifestado em carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos. Todo mundo se lembra o que aconteceu quando os anjos receberam a notícia de que Jesus havia nascido em Belém. Vibraram. E entre Jerusalém e Belém, dali 14, você esteve agora lá, dá 14 quilômetros, e ali até hoje são pastores cuidando de rebanhos. E meus irmãos, o que é mais interessante é que os anjos num coro diziam, glória a Deus, hoje na cidade de Davi, Belém, e não Nazaré. Ele sai de Belém, nasce, depois volta, para se cumprir a profecia de Miqueias, que tu não és menor dentre as terras de Judá. E Belém é onde Jesus, Betleém, terra de fartura, onde Jesus vai nascer. Esse rebuliço dos anjos foi muito grande, como foi do anjo a dizer a José, calma, a gravidez dela não é de outro homem, não abandone, não a deixe. Aí vem o anjo e fala a Maria, Maria, calma, José não vai te deixar, o que é gerado em você é do Espírito, calma. Se hoje seria complicado uma jovem engravidar sem ser do seu marido, e ela era desposada, isto é, durante 1 ano, ela era uma mulher que não seria tocada sexualmente. O desposamento era um comprometimento de um homem, de um rapaz com a moça. E imagina hoje, como seria? Então pode compreender, numa pequena vila de Belém, você vai ver aquela menina grávida, menina, porque naquela época, o casamento dava-se nos 13 a 14 anos, logo quando a menina menstruava. A menstruação era aptidão para casar, aptidão para ter neném. E ela, muito jovenzinha, muito menina, ela engravida como obra do Espírito Santo. E quando Jesus nasceu, foi festa. Por que foi festa? Porque agora os anjos vão ver a Deus. Eles são habitantes dos céus, mas eles não veem a Deus, porque Deus é Espírito, não tem forma de corpo, corpórea. Jesus é o verbo que se fez carne. Aí é diferente.
fez-se limitado para poder assegurar essa fé que você tem e eu, que justifica hoje à noite, não fica em casa em uma novela, nas porcarias da televisão. Essa fé me conduz ao templo para louvar com os demais, porque eu creio assim. Isso é robusto, isso é volume, isso é que nos dê autoridade para que nós respondamos a quem nos pede a esperança que há em nós. Continuando, diz o texto, verso 16: pregado entre as nações. Jesus anunciou, e Paulo agora é um grande missionário, pregando entre as nações. Jesus pregou ali na Galileia, no alto da Galileia, viveu ali, morreu ali, ele não saiu daquela região lá para cima, para o que é a Turquia hoje, Anatólia, a Turquia grega, a Turquia asiática, desde a Primeira Guerra Mundial, quando da tomada, da divisão do Império Romano e a tomada do governo otomano pelo primeiro presidente da Turquia, Kemal Atatürk, que tomou posse em 1922. É isso aqui. Paulo não. Paulo viajava pelo mundo. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí ele vai para o lado de lá, Europa. E sabemos, foi a Itália, a Espanha, Portugal. Paulo tinha uma vontade imensa de ocupar a Espanha e Portugal e a Itália, à época. Aí é preso, vocês conhecem as duas histórias de Paulo preso em Roma. Mas aqui ele fala que ele foi pregado entre as nações. E mais, foi crido no mundo, recebido na glória. O original grego diz crido por alguns no mundo. Porque nem todos creram em Deus através de Jesus. Mas aqui Jesus faz que Deus seja crido por muitos e recebido da glória. Um sinal bíblico lindo, talvez fosse bom que a mãe ficasse com as crianças. Percebe a riqueza, o espetáculo do texto? Então Paulo vai dizer, e é recebido. Como que ele diz assim, sei da história lá da Galileia, quando ele é visto, em Jerusalém, quando ele é visto subindo, e dizendo, Galileus, esse Cristo que sobe agora, que sou eu, um dia voltarei da mesma forma. Agora, vendo essa riqueza do verso 16, eu quero ver com você o verso 14, como nosso alimento hoje à noite, porque nós somos igreja de Jesus, e estamos voltando aos poucos ao templo. Fecharam-se os templos, a igreja não. Fecharam-se os templos, a igreja não. No mundo inteiro. Dia 15 de março, eu estava pregando no Recife. Dia 18, pregando em João Pessoa. E eu lembro que eu dizia no Recife, olha, estou sabendo que em São Paulo tem um homem doente, possivelmente coronavírus, será o primeiro brasileiro. Vejo a hora fecharem os templos, preparem-se, bendita a hora que fecharem os templos, eu disse em Recife. 3 dias depois, na quarta-feira, eu estava em João Pessoa, e aí eram 77 pastores. Eu disse a ele, estou orando para que se confirme o fechamento dos templos. Primeiro, para que nós saibamos que templo é do catolicismo, do século IV, final dos anos 380, o grande pique da construção do templo Santa Sofia, que é Jesus, Santa Sabedoria, lá em Bizâncio, que mudou o nome para Constantinópolis, por causa de Constantino, se converte, e a tomada de um templo em Roma também, por Constantino, quando ele se converte, que era um templo pagão. Até ali, a igreja era nas casas todo o Novo Testamento. Vocês aqui estão na escola dominical hoje, ou na escola bíblica hoje. Não há uma citação em todo o Novo Testamento de um templo cristão. Acordem! Convido-os a serem sérios, o quanto nosso pastor Manu é sério na palavra.
Se a Bíblia é regra única de fé e de prática, então terá de ser mesmo única, ou não é? Lembro que quando houve a reforma protestante, nos seus 500 anos, eu já era aposentado da Igreja da Liberdade, mas recebi um convite para que o pastor Fausto e eu e o pastor Irlande falássemos sobre a reforma em um sermão colegiado. Isso, 2017. 500 anos da reforma. E ficou de mim porque a reforma precisava para uma igreja que não era apostólica. Então eu disse, a igreja romana é católica, Constantino precisava que ela fosse do universo do império. A palavra católica é universal, aludindo ao mundo do império romano. 2, ele perguntou, mas onde está sobre Jesus? Aí disseram, a gente aprende nos livros sagrados dos apóstolos. Não havia ainda, é 4º século, Novo Testamento. Jovens estudantes que estão aqui, jovens casados, jovens, anote pelo amor de Deus, que tudo que ouvimos, gravamos até 3%. Depois de 3 dias, nós perdemos 97%. Então colocaram igreja católica, aí colocaram apostólica, porque só lendo dos apóstolos, os livros sagrados, que havia, todos eles foram escritos no 1º século, e já estamos no 3º século. Então anote, ele colocou, igreja apostólica. Mas ele falou, mas ele é uma igreja do império, então romana. Ficou igreja católica apostólica romana, a igreja cristã, a partir do 4º século. A reforma deu-se em 1517, portanto, há 1.200 anos da oficialização da Igreja Católica Apostólica Romana. Então ele disse, é apostólica? No culto da reforma, na minha parte. Então prove-me onde está nos apóstolos a adoração a Maria. Então não é apostólica. É apostólica? Então prove-me pelos apóstolos onde está o culto aos mortos. É apostólica? Então prove-me pela palavra onde está o purgatório. Nele, nos apóstolos. Então não é apostólica. Isso aí, citando pelo menos 30 possibilidades reais, verdades, de que a igreja apostólica não era apostólica. Se é apostólica, então não tem corredenção de Maria. Jesus é o que é o Redentor, porque eles mesmos disseram, não há outro nome dado entre Deus e os homens, pelo qual devamos ser salvos. É sério ou não é? Se eu descobrisse que ser cristão de uma igreja batista não era sério, eu já teria deixado há muito tempo. Eu não brinco com a minha racionalidade, eu não brinco com a minha mente esclarecida, eu não brinco com o meu sentimento refletido. Eu não permito a minha formação que haja qualquer tipo de brincadeira com coisa séria. Então, se é única, é única. E essa palavra que eu li para você, que vai trazer, através de Paulo, algo impressionante, porque ele fala assim, ó, esta igreja, ela é a igreja do Deus vivo. Esta igreja é a casa de Deus. Esta igreja é a coluna da verdade. Essa igreja é o fundamento da verdade. Então, a primeira vez em todo o Novo Testamento que nós temos um escritor produzindo em um só verso 4 palavras sinônimas acerca da igreja. A igreja nasce com Jesus. Paulo descobre que Jesus é veraz. E o caráter verossímil de Jesus o leva a levar Jesus tão a sério, que ele chega a dizer aos Gálatas, com a carta teológica, profundamente, ele fala assim, agora não mais eu vivo. Senhores, eu sou de consultório, eu dou atendimento em 3 consultórios em São Paulo, e eu sei que eu é pessoa, eu é indivíduo, não mais eu vivo, isto é, eu estou esmagando o meu eu, indivíduo, porque é Cristo quem vive no meu eu.
abrir mão do meu eu. Que eu? Paulo, um fariseu dos fariseus, como ele coloca, Paulo formado aos pés de Gamaliel, uma sumidade que poderia ser reitor da Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele então decide ser um mero missionário com roupa simples e não toga de reitor. E é esse homem que escreve aqui esse texto. Mas um dia ele vai dizer: o amor de Cristo me constrange. A palavra constranger tem na sua etimologia o significado de impulsionar. Eu poderia estar em casa, eu sou aposentado, eu tenho uma bela casa, tenho meus netos, tenho minha vida, tenho minha piscina, Deus deu todas as coisas, uma saudade imensa na minha casa, mas eu quero até morrer, pregar o que eu creio, o que transmutou-me a vida, mudou todo o meu ser, fez a diferença. Qual é o auditório no mundo inteiro, de ateus ou do que for, que pode questionar alguém que diz assim: esta é a minha história? Alguém pode dizer: eu não creio no que você contou, mas eu tenho de respeitar o que você está vivendo e dizendo que viveu. É esse Paulo, formado aos pés de Gamaliel, que vivia em Mileto, onde nasceu Tales, e nasce a filosofia ali, em Mileto, 53 quilômetros de Éfeso, ali pertinho. Ele que vai deixar tudo e vai dizer um dia: nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do futuro. Aí parece que ele respira fundo. Imagina que a terra do que ele conhece é muito pequena. Quando ele conhecia, não havia Brasil, não havia Estados Unidos, não havia Austrália, não havia América do Sul, não havia América do Norte, não havia América Central, não havia extremo sul da África, havia somente o norte da África, essa região da Monróvia, Marrocos, Tunísia, e vai até o Egito, lá em cima, o mar Mediterrâneo, e da parte de lá, o norte, o sul da Europa, que era Portugal, Espanha, França, Itália, desce para cá, Grécia, e depois se chegava lá embaixo ao Bósforo, aquele pedaço entre o Jônico e o mar Egeu, que separa a África da Ásia. Ele só conhecia aquilo. Então parece que ele responde fundo, imagina, deve ter mais seres humanos em mais lugares, ou deve ter mais seres vivos, não humanos, em outros planetas que ele também não conhecia, em outras galáxias que ele também não conhecia. Então ele diz assim: nem qualquer outra criatura, se há algo criado em qualquer lugar, nada me pode apartar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele estava incendiado por esse Cristo, e preso ele escreve uma carta a alguém, que chega para nós hoje. Estou lendo a carta dele, que ele escreveu a Timóteo. Que bênção, porque poderia não estar na minha mão, como as cartas que eu escrevi um dia para pessoas. Eu espero que tenham estado com elas, ou que tenham queimado com o tempo, mas essa não foi queimada, e mais adiante vai ser uma das cartas desse cânon que é estabelecido com 27 livros, e com a decisão de que seriam só livros do período apostólico. O período apostólico vai até João, quando escreve também um livro, o livro do Apocalipse, e em seguida, em 96, ele morre. O segundo século começa com outra história, outros fenômenos lá em Roma, duríssimos, mas ninguém aproveitou mais, quaisquer de muitos livros que foram escritos, muito bons, no segundo século. A perseguição era a mesma. Adriano, do segundo século, perseguição. Trajano, do segundo século, perseguição. Grandes imperadores, mas perseguiam como Nero, que viveu do ano 58 até 60, 54 até 68, foi tão duro com os cristãos, em especial quando ele inventou que os cristãos haviam queimado Roma. Você sabe disso. Isso é cultura geral. Você precisa pegar o texto bíblico e colocar a luz da história, e da geografia, e da arqueologia, para que haja lucidez em servir a Jesus. Como Paulo escreve aos Romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do entendimento. Isto é, apresente cultos racionais. Qual é o culto racional? Ele vive, eu vivo.
Ele me salvou, ele então é o sujeito da salvação, eu sou objeto da salvação, e eu amo, então eu sou sujeito desse amor, ele é objeto do meu amor. Essa ligação linda que ele escreve também a Timóteo, em 2 Timóteo, quando ele fala, eu sei em quem eu tenho crido. Quer dizer, ele não é um objeto qualquer, ele não é algo abstrato, eu sei em quem, e não em que. Como eu gostaria que houvesse ateus aqui hoje à noite, para depois do culto pedir um tempo e sentar. Aí eu diria ao ateu, você tem 15 minutos para elaborar sua sistematização da não vida de Jesus, porque você não crê nele. Depois ouça-me. Eu provo para ele que sequer a ressurreição de Jesus deve ser objeto de fé. Só seria de fé se somente um visse. E Paulo vai dizer que 500 viram, e quando Paulo escreve diz, dos quais mais da metade ainda vivos. Quer dizer, Paulo escreve, e 251 estão lendo o que viram, viram a Jesus. Então acabou para qualquer ateu. Daí em diante, qualquer ateu é apenas uma insistência infeliz de uma demanda natural de não querer crer, que é a demanda de insistir contra evidências. Muito bem, então ele diz assim, Timóteo, se eu demorar, saiba como se comportar na casa de Deus. A palavra aqui, casa de Deus, é oikos, é família, nós somos família de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Família de Deus. Família de Deus, como se comportar? Não há rico, nem pobre. O pastor disse, como é que eu vou apresentar o Eli? Qualquer igreja onde eu vá, eu nunca insisti em colocar meus títulos. Porque entrou para cá, um doutorado tem que ser para servir, e não para vaidade. Aliás, eu aprendi isso de um homem maravilhoso, chamado Scott, e não John Stott. Scott um dia escreveu dizendo assim, no dia que você dominar outras línguas, grego e hebraico, nunca coloque na cabeça, como Pilatos colocou na cabeça de Jesus da cruz. Coloca aos pés para servir. Todo aprendizado há de ser para servir.